Esta é a resolução da atividade do módulo de acesso a dados. A atividade proposta era criar um projeto ASP.NET Core usando o Entity Framework na abordagem Code First, onde eram definidos 3 entidades: cursos, curso, matrícula e estudante. Então eu vou abrir o projeto aqui criado na resolução dessa atividade. Então eu criei uma pasta models onde eu defini as entidades. Na verdade, quando eu criei o projeto, essa pasta já foi criada. Então apenas eu criei a entidade aqui na pasta models. A entidade curso, né? A propriedade curso ID, aqui a validação do título, a propriedade créditos e aqui a propriedade de navegação para matrículas, porque existe um relacionamento entre curso e matrículas, onde um curso possui muitas matrículas. Depois a entidade estudante, o ID, aqui estou usando data annotations para validar o nome, a data de matrícula e aqui a propriedade de navegação entre estudante e matrículas, porque um estudante possui muitas matrículas. E a entidade matrícula, a sua chave primária, a chave estrangeira para curso, a chave estrangeira para estudante e a propriedade data, que é do tipo data, que é uma enumeração, que possui os valores A, B, C, D e F. Tá? E aqui eu defini as propriedades de navegação de matrícula para curso e de matrícula para estudante. As propriedades de navegação são importantes porque é através delas que eu, estando aqui em estudantes, através dessa propriedade de navegação, eu consigo acessar informações de matrícula. Né? Então aqui eu vou ter informações dos cursos e das suas notas. Então essas foram as entidades. Na pasta data eu criei a minha classe de contexto, que é a escola context, que herda de DB context. Defini o construtor, né? Usando DB context options, onde eu defini o meu contexto e defini meus DB sets, tá? Curso, matrícula e estudante, que vão mapear para as tabelas cursos, matrículas e estudantes. E aqui, no método onModelClient, eu estou usando a Fluent API para mapear a tabela curso para a tabela cursos, de forma que na geração da tabela, o nome da tabela gerado vai ser esse que eu defini aqui. Defini que a entidade curso, na tabela, vai ter uma propriedade como chave primária, que vai ser a propriedade curso ID da entidade. E aqui eu estou definindo o tamanho máximo da propriedade título e estou falando que ele é requerido. Aqui, na verdade, isso aqui já foi feito no Data Annotations. Eu só deixei aqui para mostrar como isso é feito aqui na Fluent API. A mesma coisa eu repeti aqui para estudantes, tá? Defini o nome da tabela, a chave primária e o tamanho do campo, tá? Então, com base nisso, eu defini aqui no arquivo appsettings a minha string de conexão com o nome do banco de dados que eu vou gerar, tá? E por último, antes de aplicar o migration, eu preciso registrar o meu contexto como um serviço usando a DBContext, que vai registrar esse contexto como um serviço aqui em Service Collection. E aqui também eu estou usando o Use SQL Server para configurar o contexto para se conectar com o Microsoft SQL Server usando essa string de conexão que eu acabei de definir aqui no arquivo appsettings, tá? Então, feito isso, eu já posso aplicar o migrations, tá?
Então, aqui para você aplicar, você vem em Tools, no Get Package, Package Manager Console, e aqui você vai dar, deixa eu aumentar aqui, o comando add migration, aqui o nome da migração, por exemplo, escola inicial. Então, nesse comando ele vai criar uma migração, né? Eu vou executar aqui só para você ver, embora eu já tenha criado o banco de dados aqui de exemplo, mas a migração ele vai gerar para você aqui. Olha lá, ele gerou a migração, então ele gera um arquivo que ele vai aplicar, tá vendo? Ó, aqui ele vai criar as tabelas cursos, você verifica, né? Ó, créditos é inteiro, título é Nivachar 100, depois é estudantes, nome é Nivachar 100, data da matrícula, tá? ID, certo? Aqui ele já define os relacionamentos e aqui ele vai desfazer. Ó, ele usa os métodos up, aplicar a migração, e se você quiser remover essa migração, você dá remove migration. Para aplicar, você dá um update database. Fazendo isso, o que ele vai fazer? Ele vai gerar o banco de dados, tá? Que vai ser esse banco de dados aqui, ó, EscolaDB, ó. Ele já gera as 3 entidades e criando um diagrama de banco de dados, você já verifica os relacionamentos que ele definiu, tá? Então, o comando update database eu não vou dar, porque aí ele vai gerar o banco de dados. Tudo bem. Para preencher as tabelas com dados, tá? Geralmente eu crio uma migração, add migration, escola dados. Dá um nome para a migração aqui. Eu não dei o update, vamos ver se ele vai gerar a migração sem eu dar o update. Tá, ele gerou a migração, ó, ele gera 2 métodos vazios. Aqui, em cada tabela, né, você vai usar o Migration Builder, o método SQL, e aqui você vai definir o comando SQL. Insert into. Aqui você vai usar, por exemplo, curso, né? Vamos ver quais são as propriedades de curso. Título e créditos. Título é créditos, né? Créditos. Então eu vou incluir aqui essas 2 propriedades. Insert into. Pô, aqui não tem isso não, tá? E aqui eu vou incluir os valores. Título e créditos. Créditos é do tipo inteiro, né? É um int. Aqui está faltando eu fechar. Pronto. Por exemplo, química. Então, eu vou fazer isso para cada uma das tabelas, tá? E para desfazer, eu vou usar o mesmo. Só que aqui eu vou dar o delete from cursos. Né? Depois delete para estudantes, delete para matrícula. Isso aqui é a mesma coisa, eu vou dar um insert into, vou incluir informações para curso. Cursos, o nome da tabela é cursos, tá? Aqui é o nome da tabela, não o nome da entidade. Após você definir aqui todos os seus comandos, basta você vir aqui e dar um update database. Ele vai preencher as tabelas com esses dados. Eu não vou usar essa abordagem, que eu vou mostrar uma outra opção, tá?
A outra opção é você criar uma classe, tá? Deixa eu fechar aqui, que eu chamei de DBInitializer. Essa classe aqui, eu defini um método estático onde eu estou passando o contexto. E aqui eu estou usando o método database, que fornece acesso ao banco de dados relacionado. E aqui eu estou usando o método ensureCreated, tá? Que vai verificar se o contexto existe. Se ele não existir, ele vai criar. Então aqui, nessa abordagem, primeiro eu verifico se... Eu pego qualquer tabela e verifico se existe qualquer informação nela. Se existir, é porque o banco de dados já foi inicializado, então eu retorno. Se não existir, aí eu crio uma classe estudante, defino as informações, né, e dou um add no contest e dou um save changes. Com isso eu vou incluir informações na tabela estudantes. Faço a mesma coisa para curso. Crio uma instância de curso, defino aqui os dados que eu quero que preencham a tabela, percorro essa entidade, porque aqui eu tenho um array de objetos, incluo a instância de cada um de objeto no meu contexto e depois dou save changes. Cada um desses registros vão ser incluídos na minha tabela. E a mesma coisa para a matrícula. Então, eu fiz essa definição. Ela é diferente da definição de você aplicar o Migration. Então, quando que isso aqui vai ser executado? Aí você vem aqui na classe Programa. E quando a sua aplicação for levantada, olha, aqui no método main, que é o ponto de entrada da sua aplicação, eu estou definindo uma instância aqui do meu Build Web Host, tá? Estou criando um escopo no serviço, tá? E aqui, ó, estou inicializando o contexto e estou usando o método DBInitializer e passando o contexto. Então ele vai receber o meu contexto, que vai ser do tipo escola contest, e vai, na carga do programa, preencher as tabelas do banco de dados. Somente uma vez ele vai fazer isso, tá? Porque ele vai verificar se existem dados, se não existir, ele vai preencher. Então, o seu banco de dados vai ser preenchido com esses dados iniciais. Então, é essa abordagem aqui que eu usei. Você pode usar outra, usar o Migrations, né? Como eu tinha feito e já mostrado nas aulas do curso. Tá? Então, essa é uma outra abordagem. Feito isso, com o banco de dados criado, as entidades, o modelo de contexto, tudo, basta você vir aqui em controllers. Ó. Eu criei o controlador, né? Aqui é muito simples você fazer isso. Você vai fazer assim, ó. Deixa eu fechar tudo aqui. Vim em controllers. Vou dar um build aqui na solution. Deixa eu puxar mais para cá. Aí você vai criar o controlador. Por quê? Você já... Opa, eu falei que você tem que registrar, né? Aplicou a migração, você já tem o banco de dados, então você já pode criar os controladores. Então aqui na pasta controle você clica. Opa, não está dando para você ver, deixa eu puxar mais para cá. Controller, Add Controller. Aqui ó, você vai escolher essa opção. Ele vai gerar um controlador MVC com as views usando o Entity Framework. Aqui, olha, eu vou chamar, eu vou dar um nome aqui, ó, Teste Controller, porque eu já criei, né, o Estudantes Controller, que é o que você vai criar. Então aqui, ó, ele está te pedindo a classe de contexto. Deixa eu ver se eu selecionei a opção correta. Add Controller. MVC com views usando o Entity Framework. Dou um add. O Model Class, que vai ser curso. Tá? E acho que eu tinha selecionado a opção. E o contexto, que é a escola contest. Não, no nosso caso nós vamos gerar para estudante. Tá? E aqui eu vou colocar um nome, ó, Teste Controller. Tá? Então, o scaffold correto é esse. Você tem que informar o nome do modelo, a classe de contexto e dar o nome. E aqui, fazendo isso,
ele vai gerar todos os métodos, né, para você acessar os dados e as informações lá no banco de dados SQL Server usando o Entity Framework. Olha como ele fez aqui. Ó. Isso aqui é uma réplica desse Estudantes Controle. Então vou voltar no Estudantes, que é a mesma coisa. Então aqui ele já gerou. A única coisa que você vai ter que fazer aqui é alterar o método de Details. Porque olha, o método Details que ele vai exibir, ó, ele vai exibir apenas os estudantes. Então eu vou executar e vou mostrar para você como que ele vai exibir as informações na primeira vez que você fizer gerar o controlador. Só que você tem que aplicar um detalhe, porque o exercício proposto requeria que você, aqui na View Detail, exibisse as informações dos estudantes, dos seus cursos e as suas notas. Tá? Então, ó, deixa eu diminuir aqui para você visualizar. Ele está levantando, ó. Esse aqui é o estudantes, né? Por quê? Vamos ver, ó. No meu startup eu já defini aqui, ó. Ah, ele está exibindo o home, tá? Tudo bem, ele tem um controlador home. Aqui você pode definir aqui o controle que você quer inicializar. Aqui, ele está aparecendo aqui na página como opção estudantes aqui, por quê? Porque eu vim aqui no arquivo, na view layout, tá? E aqui, ó, eu incluí uma opção para ele exibir, né, o link de estudantes, que vai acionar o controlador de estudantes na Action Index. Aí vai exibir a lista de estudantes, tá? Podia fazer a mesma coisa aqui com teste, quer ver? Ó? Vamos colocar aqui, ó. Eu criei um teste controller, né? Então eu quero acessar teste index e vou chamar de teste. Então aqui eu nem preciso parar. Ó. Então eu vou dar um refresh na página. Olha lá, apareceu o teste aqui. Então o teste que foi que nós criamos agora, olha só o que ele vai fazer. Ele vai apresentar, vamos ver os detalhes do Macorati. Olha lá, só nome e data da matrícula. Não é isso que eu quero. O que eu quero é isso aqui, ó. Vamos agora nos estudantes. Estudantes, estou em estudantes. Vamos, detalhes de Macorati. Olha o que eu quero, ó. Nome, data da matrícula e matrículas. Química, nota A. Cálculo, nota C. É isso que eu quero, tá vendo? Que você exiba isso. Como que você faz isso? Eu dei a dica lá, né? E vou mostrar como é que faz. Então, para fazer isso, eu vou abrir aqui o Estudantes Controller. Na View Details, que está exibindo informações, olha como que é a View Details do controlador teste que eu criei. Ele tem uma consulta simples, tá vendo? Ó? A consulta dele está retornando todos os estudantes. Como é que que você tem que fazer? Você tem que retornar os estudantes e incluir, usar o método include, as matrículas e então incluir o curso. Esse as no tracking, tá? Você nem precisaria usar, mas isso aqui ele desabilita o tracking para gerenciar o estado das entidades. Como você não está fazendo inclusão, nem está fazendo update aqui, você não precisa gerenciar o estado das entidades. Você não está alterando nada, nem incluindo nada. Então, isso é uma dica que, no caso do Entity Framework, agiliza as consultas. Tá? Então, ele vai retornar os alunos, as suas matrículas e os seus cursos. Tá? Então, você tem que dar o include, incluir as matrículas e os cursos que ele está matriculado. Aí ele vai trazer as matrículas, os cursos e as notas. Tá? Então, é a única coisa que você tem que fazer. Quando você passar isso para a View, você vai ter que fazer um ajuste na View também. Então, vamos lá na View Estudantes Details. Olha aqui, ó. Vamos olhar a do teste. A View Details do teste. Ela só tem informação, ó, nome e data da matrícula. Olha a Details do Estudantes. Ela tem nome, data da matrícula e aqui, ó, eu criei uma nova tabela e dentro dessa tabela eu defini um cabeçalho, né, curso e nota, e aí eu percorri as matrículas. Por isso que é importante a propriedade de navegação. Então o que ele está fazendo? Ele está indo aqui, ó,
no estudante, na propriedade de navegação matrículas e percorrendo a minha coleção de matrículas e buscando os meus cursos e as minhas respectivas notas, tá? Então, vou dar um Ctrl Tab e vou voltar para Details. Então aí eu percorro e exibo, ó. Tá vendo a propriedade de navegação? Eu estou em matrículas, vou para o título do curso e para a nota. Aí o resultado final é esse aqui. Então é isso que você deveria ter feito, tá? Então é assim que nós exibimos dados relacionados. Ou então, uma outra abordagem, essa aqui é uma das maneiras, seria você definir um view model, né? Um view model com as informações que você quer exibir. Essa também é uma outra abordagem. Então, é assim que esse exercício é uma das possíveis resoluções desse exercício. Não é a única, tá? Aqui você aplica conceitos importantes e aqui a novidade é a forma de inicializar as tabelas usando aqui uma classe, né? E aqui no startup da aplicação, naturalmente, aqui na classe Program você chama esse método. Naturalmente, isso para ser feito em produção vai requerer que você tenha permissões, tudo lá, né, no servidor. Então, era isso que eu queria mostrar aqui na resolução desse exercício. Até a próxima atividade.